Deus cumpriu uma promessa uma por uma na vida deste servo de Deus. Deu casa, deu carro, deu família, deu padarias a esse servo de Deus. Mas Deus o avisou que haveria um teste. E vamos ouvir o que aconteceu logo após o teste do Senhor. Escute só na comunhão. Testemunho foi contado por um servo de Deus da cidade de Bauru, que tinha um irmão muito provado e ia buscar a palavra, e o Senhor dizia: eu muito vou te abençoar se você for firme, forte e fiel. Mas uma coisa eu te digo: nunca se esqueça dos meus pequeninos da terra, pois eu vou te abençoar e muito, mas você nunca se esqueça. E eu ainda posso fazer um teste com você, para ver se você é merecedor de tudo aquilo que eu vou te dar. E passando o tempo, irmandade, esse irmão tinha uma portinha de um comércio, e Deus foi abençoando, e ele abriu uma padaria, e Deus foi abençoando, Deus foi prosperando, e esse irmão firme, forte e fiel. Passou-se 7 anos, irmandade. Esse irmão já tinha uma casa boa para morar e tinha 3 padarias muito grandes. E Deus sempre abençoando. Um dia, irmandade, apareceu um mendigo no comércio dele pedindo um pouco de farinha. E o funcionário falou: a gente não tem permissão para dar nada aqui, mas eu vou ver com o patrão. E o patrão, que tinha ficado rico, já não se importava com mais as coisas pequenas da terra e havia até esquecido o que o nosso Deus tinha dito para ele. E essa funcionária chegou no patrão e disse: patrão, tem um mendigo lá embaixo que está pedindo um pouco de farinha. E esse patrão disse: manda ele andar, eu não tenho tempo, eu estou ocupado, não tenho tempo para mendigo. E ela voltou lá e ficou meio avergonhada, não quis dizer o que o patrão tinha dito. E falou: só aguarda um pouco aí. E ele está meio ocupado. E passou-se o tempo e aquele mendigo ficou aguardando. E chegou nela e falou: moça, você pode ver com o seu patrão se ele pode agora me arrumar um pouco de farinha? E ela voltou lá e falou: patrão, o mendigo ainda está aí, patrão. Posso dar um pouco de farinha para ele? O patrão disse: manda ele embora, não tenho tempo a perder. Ela voltou lá e falou: o patrão está muito ocupado, não consegui falar. Esse mendigo, irmandade, por certo era um anjo enviado por Deus para fazer aquele teste, o quanto Deus tinha dito ao irmão lá. E o irmão havia se esquecido. E esse mendigo virou para a funcionária e falou: muito obrigado, eu estou indo embora, já cansei de me esperar. Mas antes eu gostaria que você só dissesse uma pequena coisa, o seu patrão vai entender. Você só diz para ele que ele não passou no teste. Virou as costas e saiu, irmandade. E essa funcionária, sem entender, porque não sabia de todo o ocorrido da vida do servo de Deus, foi lá na porta, o patrão já irritado disse: mas você de novo? Não, patrão, o mendigo foi embora. Ele só mandou dizer para o senhor uma coisa, que o senhor iria entender. Eu não entendi, mas o senhor vai entender. Ele disse para o senhor, para me dizer para o senhor que o senhor não passou no teste. Logo, irmandade, esse irmão, o Senhor trouxe aquela palavra de anos atrás: não se esqueça dos meus pequenos, pois eu farei um teste contigo para ver se você vai passar. Esse irmão, irmandade, saiu em desespero, correndo atrás desse mendigo. Ele já não se encontrava mais no comércio e ele foi procurando pelas ruas. Chegando numa praça, irmandade, esse mendigo estava sentado ao chão. E no chão ele tinha feito 4 montinhos de areia. E esse irmão chegou para o mendigo e falou: senhor, me desculpa, eu estava muito ocupado, mas vamos lá que eu dou o pão se o senhor quiser, se o senhor quiser farinha eu te dou, tudo o que o senhor quiser eu te dou. E esse mendigo virou para ele e falou assim: agora é tarde, como eu disse para sua funcionária, o senhor não passou no teste. E esse irmão já ficou tribulado e viu aqueles montinhos: o que é esses montinhos? E o mendigo disse: tá vendo esse primeiro montinho? É aquela padaria que você tem muito grande, foi a primeira que eu te dei.
Louvado seja Deus. E deu um sopro, Irmandade, e aquela terra se evaporou, saiu dali. Falou, essa você não tem mais. Tá vendo esse segundo montinho? E ele falava, tenha misericórdia. E aquele mendigo falava, você não passou no teste. Deu outro sopro, o segundo sopro, sumiu aquele montinho. Essa padaria você também não tem mais. Foi pro terceiro montinho e aquele servo ficou clamando, Senhor, tenha misericórdia. Ele falou, tá vendo essa aqui? Essa padaria que é sua aqui, essa última aqui, mas também você não tem mais. Deu outro sopro. Falou, tá vendo esse último montinho? Esse último montinho é sua casa. Por eu ser misericordioso, e eu jamais puno um filho meu pelos atos de outro filho, e amor que eu tenho pela sua filha e pela sua esposa, eu não vou tirar isso de você, mas você não passou no teste. Irmandade, dali para frente, tudo foi dando para trás. Ele perdeu uma padaria, perdeu a outra, perdeu as 3 padarias, Irmandade, e voltou sem nada, começando do zero. E creio que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode salvar a ele. E essa foi a obra que Deus fez, e esse servo de Deus não passou no teste. Deus seja louvado. Ouviu esse lindo testemunho? Olha só, esse testemunho nos ensina a ser humilde, dar graças a eles por tudo quanto ele tem preparado para cada um de nós e ajudar sem olhar a quem. Deus nos abençoa, mas também ele vê as nossas intenções. Então fique alerta aos testes que o Senhor vai mandar para você. E Deus vai te abençoar, mas não negue o nome do Rei da Glória. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. A santa paz de Deus.